Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da série Necessaire Trapézio. No vídeo de hoje, nós vamos construir uma Necessaire Trapézio Box bem espaçosa que fica com um tamanho final de aproximadamente 22 cm por 17 cm e com um lateral de 5 cm. Esse projeto é super recomendado para iniciantes e pessoas que estejam querendo aprender a trabalhar com zíper. Esse é o modelo mais simples da Necessaire, que tem apenas um corte de tecido, e nós vamos aprimorar esse projeto aos poucos. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Agora vamos aos materiais desse projeto. Nós precisamos de um retângulo de 40 por 35 de algum tecido que não seja muito fino, porque essa necessaire não tem forro. Além disso, nós precisamos também de um zíper de pelo menos 30 centímetros. Eu estou usando o zíper número 3, mas você também pode usar o número 5. Uma linha que combine com o tecido que você escolheu e o pezinho de zíper da sua máquina. Esse é o molde que eu vou deixar disponível para vocês. Vocês têm que imprimir essa folha e aí é só recortar. Depois de recortado, você vai ter uma peça parecida com essa aqui. Para a próxima etapa, nós vamos precisar de uma folha de papel que caiba no nosso molde por completo. Ela precisa ter pelo menos 35 por 40 centímetros. E você pode usar qualquer tipo de papel para fazer esse molde. Papel craft, papel seda ou até mesmo um jornal que todo mundo tem em casa. Você vai pegar essa folha e dobrar ao meio 2 vezes. Esse é o lado do meu retângulo que tem as dobras, e na outra diagonal nós temos todas as pontas. Nós vamos posicionar o nosso molde no retângulo, alinhando a ponta dele com o lado do retângulo que tem todas as dobras. E agora é só pegar uma caneta e contornar. Depois disso, nós temos que cortar, mas antes eu vou fixar o meu papel para que ele não escorregue enquanto esteja cortando. Para isso, eu vou usar meus pregadores de costura, mas você também pode usar clipe de papel. Pronto, olha só, certinho. Agora é só cortar usando a nossa tesoura para papel. Por favor, não use sua tesoura de tecido para cortar moldes, porque você vai deixá-la cega. Você tem que ter uma tesoura para tecido e uma para papel. Agora é só abrir e pronto, o molde da necessaire já está pronto para a gente usar. Então, agora é só você pegar esse molde, colocar em cima do seu tecido e cortar. E aí, você vai ter uma peça de tecido igual a essa minha aqui. Então, é assim que você transforma o molde que você imprime no molde da necessaire. Como a nossa necessaire não tem forro, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o acabamento nas laterais para que ela não desfie. Você pode fazer esse acabamento usando uma máquina de overlock ou fazendo ponto zigue-zague na sua máquina doméstica. Então é isso, vamos para a máquina. Prontinho, as nossas laterais já estão com acabamento e o meio está sem acabamento porque a gente vai fazer ele depois. Agora, a próxima etapa é começar a colocar o zíper na nossa peça. Então, nós vamos pegar o nosso zíper e colocar o direito do zíper virado para o direito do nosso tecido. E agora eu vou fixar o meu zíper no meu tecido usando meus grampinhos, mas você também pode usar alfinetes. E aí, nós vamos passar uma costura reta aqui, usando o nosso pezinho do zíper. Pronto, agora um lado do nosso zíper já está costurado, e é sempre bom você fazer um teste para ver se o zíper está abrindo e fechando. E se o zíper estiver travando, você vai ter que desfazer e costurar de novo. Agora, nós temos que prender o zíper no outro lado. E nós vamos, de novo, juntar o lado direito do zíper com o lado direito do nosso tecido. E aí, você alinha com a parte de cima do seu tecido e vê se as laterais estão direitinhas. Uma outra coisa que você pode fazer é marcar o centro de um lado e alinhar com a marcação do centro do outro lado da sua necessaire. Como essa necessaire é bem simples, eu não fiz isso, mas você pode fazer se você não tiver tanta segurança assim.
Prontinho. Agora é só você prender o seu zíper com pregadores ou alfinetes e depois passar uma costura reta na sua máquina usando o calcador de zíper. Prontinho, nosso zíper já está costurado e agora nós vamos desvirar a nossa nécessaire. E agora nós vamos abrir o nosso zíper e vamos para a máquina para fazer um pesponto rente ao zíper. Essa parte é muito mais fácil de fazer com um zíper do tamanho maior do que o da nossa nécessaire. Agora que nós já temos o pesponto feito, nós podemos desvirar a nécessaire e continuar trabalhando com o esquerdo do nosso tecido para fora. Agora nós vamos começar a costurar as laterais. Para isso, nós vamos fechar o zíper e vamos começar pela lateral que está mais afastada do zíper. Então, vamos pegar os nossos pregadores e começar a prender essa lateral. Quando você chegar no zíper, é muito importante que você prenda ele virado para baixo. Isso vai fazer com que o seu acabamento fique bem melhor. Agora é só ir para a máquina e passar uma costura reta com margem de 1 cm para fechar essa lateral. Pronto, agora um dos lados já está costurado, então nós podemos cortar o excesso desse zíper. E agora nós temos que costurar o outro lado. Mas primeiro nós temos que abrir o zíper até o meio da nécessaire, antes da gente costurar o outro lado. Então, eu abri a nécessaire e agora eu vou alinhar as duas pontas do zíper e prender com um pregador. Então, nós vamos continuar prendendo a lateral. E agora nós vamos para a máquina fazer uma costura reta com margem de 1 cm para fechar essa lateral. Relembrando, o zíper tem que estar no meio da nécessaire, nós temos que alinhar as duas pontas do zíper na parte de cima e depois continuar prendendo a lateral até embaixo. E aí agora é só ir para a máquina costurar. Pronto, agora os nossos dois lados já estão costurados e nós podemos cortar o excesso do zíper. Agora nós vamos fechar as bases da nossa nécessaire. Para isso, nós vamos alinhar pontinha com pontinha da lateral, virar a costura para um dos lados e prender com nossos prendedores. E agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Prender pontinha com pontinha da lateral, virar a costura para um dos lados e prender com nossos prendedores. E agora nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura com margem de 1 cm dos dois lados. Depois disso, nós vamos aproveitar e fazer um acabamento com a máquina de overlock, ou o zigue-zague. Agora a nossa nécessaire já está costurada e com acabamentos feitos, então nós podemos desvirar ela. Lembrando que esse é o modelo mais simples da nécessaire trapézio. Seguindo esse vídeo, qualquer pessoa, mesmo sem muita experiência na costura, consegue fazer uma nécessaire com zíper. No próximo vídeo, nós vamos fazer essa mesma nécessaire, só que com forro. Vocês vão ver que o acabamento vai ficar bem mais bonito, só que é um projeto mais complexo. Aqui, vocês podem usar uma tesoura ou alguma ferramenta com ponta para ajudar a desvirar os cantinhos. E olha só, a sua nécessaire está pronta. Essa nécessaire tem um tamanho ótimo, olha só quanta coisa que dá para colocar nela. Ela parece pequena, mas ela é espaçosa. E o melhor, ela é simples de fazer e não usa muito material. E para complementar a nossa nécessaire, eu coloquei um tecel combinando com a cor dela. E eu vou deixar um link do vídeo que eu ensino a fazer um tecel aqui para vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Deixem um comentário se vocês conseguiram fazer o tutorial ou se vocês tiverem alguma dúvida. E se o vídeo foi útil para vocês, deixem um like. Até o próximo vídeo!